Prazer, pessoal. Me chamo Marcos Franja, sou um iluminador aí há cerca de 30 anos nesse caminho da luz. Vamos falar especificamente de iluminação com enfoque em artes plásticas, né? Como que a gente constrói um projeto luminotécnico para uma exposição, né? Como se interpreta esse espaço expositivo, como que se comporta dentro dele, as ferramentarias, né, que nós comumente utilizamos dentro de um espaço de exposição. Vamos falar um pouquinho desse passo a passo para se chegar na linguagem, na melhor ambiência, no melhor estudo para a vibração das cores. Vamos fazer um apanhado de tudo que cerca esse mistério, que é você conseguir decifrar a forma como o artista via sua obra exposta e tentar trazer esse olhar do artista para o observador. Vamos falar então introdutoriamente da nossa ferramentaria para estar desenhando essa luz, e vamos avançando com todas as propriedades dessas lâmpadas e o que cerca esse universo da luz dentro das artes plásticas. Antes da gente começar a falar um pouco dos equipamentos, né, que vão compor toda essa ferramentaria de construção do desenho luminotécnico, acho que tem alguns termos, algumas propriedades que vão aparecer e que é legal a gente falar um pouquinho sobre esses termos antes, para que vocês tenham uma melhor compreensão do que vai vir adiante. Quando a gente fala em IRC, a gente fala em índice de reprodução de cor. Isso significa que quanto maior esse índice, melhor será a reprodução da cor, mais fiel, mais perfeita. E quanto mais baixo for esse índice, a gente vai ter aí um nível que é 90%, que é o mínimo para artes plásticas, porque abaixo dele a gente já vai começar a inserir uma tonalidade dessa luz para dentro da cor original do que se está iluminando. Uma outra coisa que vai aparecer aí também vai ser a temperatura de cor, né? O branco, ele tem temperaturas de branco que variam do mais quente, já quase dourando, ao mais frio, um branco que chega a ter uma sensação na sua temperatura mais alta de até um azulado, né? E essa temperatura ela é medida em Gauss Kelvin. Nós temos, vamos ver, se deparar com as lâmpadas halógenas, que são muito utilizadas, que são lâmpadas que têm uma temperatura de cor baixa, em torno de 2.800, 3.000 graus Kelvin, o que significa um branco mais quente. Quando a gente parte já para os fluorescentes, para os vapores, apesar que você pode ter aí uma escolha com relação à temperatura de cor dessas lâmpadas, mas são lâmpadas que mais conhecidas como lâmpadas frias, né? Então, uma temperatura de cor de 5.000 graus Kelvin seria meio correspondente a uma fluorescente mais clássica, né? Como nós observamos mais em espaços comerciais. Seria uma reprodução um pouco da luz do dia. Vamos avançar então um pouco agora para a nossa ferramentaria realmente aplicada. Uma outra coisa importante para a gente dar uma pinceladinha antes é quando a gente falar em lux, a gente está falando no fluxo luminoso que está banhando aquela obra. Então, qual que é a intensidade de luz nessa obra, né? A gente mede ela por lux. Existem algumas técnicas que esses níveis têm que ser controlados para a preservação dessa obra. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente para frente, mas é importante vocês saberem que o lux é a nossa medida do fluxo luminoso e é o que nos permite fazer a medição da exposição, para poder estar sempre dentro desses critérios de preservação, os critérios de cada técnica,
o que é a melhor intensidade para cada tipo de trabalho, cada tipo de material. Tá bom? Então acho que por enquanto só a gente entender que o Lux representa isso, esse fluxo luminoso, já vai ser uma cama boa para a gente evoluir aí com o que vem pela frente. Bom pessoal, agora que a gente já falou um pouco como se dá essa relação iluminador, curador, artista, espaço expositivo, todos esses elementos que vão direcionando e vão trazendo subsídio para o iluminador entender como que esse espaço tem que ser visto, de que forma a iluminação tem que abraçar esse espaço expositivo, para que ele tenha harmonia com a visão que o curador tem para o resultado final dessa exposição. Existe uma gama gigante de lâmpadas que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas aqui, mas a gente vai pontuar aquelas que eu julgo serem as lâmpadas mais comumente utilizadas dentro do espaço expositivo. Nós temos uma linha de lâmpada chamada AR, que ela pode ser a 111, que é uma lâmpada de diâmetro maior. Esse 111 inclusive é um indicador, né, desse tamanho de diâmetro de abertura dela, e a 70, que é um diâmetro mais reduzido. Eu não tenho ela aqui para exemplificar para vocês, mas ela teria esse diâmetro de 70 ao invés do 111. Elas têm diferentes graus de abertura, significa se você quer iluminar um objeto pequeno, um objeto médio, um objeto grande, você vai ter que fazer aí uma relação em relação com a distância, a abertura, o fluxo luminoso que a gente quer naquela obra. Mas para falar da lâmpada especificamente, essa seria uma lógina 111 de 4 graus, muito fechada, que a gente utilizaria para objetos bem pequenos, e a gente se orienta, é fácil a gente perceber qual que é o ângulo dessa lâmpada pelo aparelho parabólico dela. Então quanto mais liso for esse parabólico, não sei se aqui vocês vão conseguir perceber, né? Mas você vê que é um parabólico liso, 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 liso. Quanto mais liso esse parabólico for, mais fechado será essa emissão de luz. Aqui já é uma 8 graus. A gente pode perceber que ela já tem um pouco mais de subdivisões que a anterior, né? A gente já sente que ela já não é tão lisa, a gente já vê esses quadradinhos internos dela. Esses quadradinhos é que vão dando pra gente o grau de abertura dessa luz, até chegar na 24 graus, que já é uma lâmpada com bastante repartições, né? A gente já vê que ela tem bastante subdivisão nesse aparelho parabólico. Esse é um tipo de lâmpada que tem um chumbinho anti-ofuscante que protege a visão do observador do ponto central dessa luz e promove o rebatimento dela para esse espelho projetor que vai lançar esse facho de luz à frente. Nós temos ainda as lâmpadas de Croica, que tem uma enorme variação também, mas nós vamos utilizar aqui a linha Deckstar, que é uma linha que tem o V-stop. É uma lâmpada que também possui vários ângulos de abertura, desde 10 graus, a mais fechada, até 60 graus, uma lâmpada mais aberta, diferentes wattagens também, 50 watts, 35, então dependendo da utilização que você for fazer, para uma vitrine que você precisa de um objeto menor iluminado, de uma intensidade menor. Então aí entram as dicróicas, que podem utilizar os embutimentos, das sobreposições, uma lâmpada fácil de se encaixar em vitrines. Hoje também as tiras LED, né, as PALEDs, dependendo do layout dessa vitrine, também são muito utilizadas. Aqui eu vou dar um exemplo de uma dicróica bem aberta. Essa é uma dicróica 36, ela funciona um pouco o raciocínio da R, né? Você vê que ela é uma lâmpada também que é bastante subdividido o espelho interno dela. E a 10 graus, que a gente já vê que essa subdivisão é bem menor, né? Ela é uma lâmpada mais lisa. Existe uma linha especial de dicróica que é chamada Titã. A linha da Philips ela é chamada de Titã, a linha da Osram é uma linha Plus. Mas esta Titã, ela é uma lâmpada dicróica de 10 graus, mas com alta performance de fluxo luminoso. Ela é muito comumente utilizada em equipamentos de recorte
que se utilizam das halógenas para emissão. Esse é um equipamento que nós conhecemos como um microelipsoidal. Ele é um equipamento que possui duas lentes que deslizam, permitindo que você abra, feche essa luz e busque o seu foco, e facas laterais que vão permitir que a gente recorte essa luz, emoldurando o quadro de luz. Nós vamos também ver um pouco desses aparelhos funcionando para entender como é a emissão dessas luzes e como esses refletores podem alterar, né, a luz, o produto original da luz. Uma outra família interessante de lâmpadas halógenas são as pares. Aí a gente vai para a par 16, elas também vão estar sempre relacionadas ao seu diâmetro de abertura. Para a par 20, que já é uma abertura, apesar de serem angulações semelhantes de 30 graus, mas elas têm abertura para saída inicial de luz maior. As par 30 e as pares 38. A gente tem aí ainda uma outra gama de pares que vão até a 64, lâmpadas de 1000 watts, coisas que já são utilizadas mais para palcos ou galpões, áreas muito abertas, muito dispersas, de pé direito muito altos. E aí a gente vai escolher uma lâmpada desse peso se a gente estiver numa situação de estar trabalhando num lugar fora de um espaço convencional de exposição, mas normalmente essas lâmpadas são muito pesadas, têm um fluxo luminoso muito intenso, são muito agressivas para uma obra de arte. Então acho que na família das pares a gente acaba cerrando na par 38. São lâmpadas com abertura de 30 graus, possuem uma borda não tão dura, então às vezes para se utilizar com uma obra que tenha muita textura, que tenha uma cor muito pesada e a gente precisa fazer essa obra respirar um pouco em luz. Então as pares 38, mesmo sem filtro duras, elas promovem essas laterais onde a luz vai se dispersando e não fazem essas marcas que são tão feias na parede, né? Essas marcas de luz redondinhos, esses redondinhos na parede, que pelo menos a gente aí, profissional da luz, procura evitar de toda forma que isso ocorra. A gente tem ainda aqui a família dos fluorescentes, que são lâmpadas que vão ter uma dispersão de gás fluorescente, que a gente utiliza normalmente para áreas de transição, áreas que sejam não expositiva, a não ser que a gente esteja buscando alguma coisa dentro de uma linguagem, alguma coisa conceitual, onde elas entram. A gente tem as lapiseiras ou halógena palito, normalmente utilizado para uma iluminação em wall wash, que são essas iluminações abertas e lavadas. Então ela é uma lâmpada que não direciona essa luz. Ela normalmente vai estar colocada dentro de um equipamento que produz um espelho para recolher esses 180 graus da lâmpada que seria desperdiçado e somar na projeção à frente. Sempre lâmpadas com UV stop, a Haloline e a Decostar são duas linhas de UV stop. Essas halógenas também, o mais comum é você ver elas serem utilizadas em 300 watts em exposição, mas elas possuem de 100 watts, de 150, de 500 até 1000 watts. Mas 1000 watts a gente vai ver mais comumente fazendo ciclorama em teatro. Apesar que hoje em dia com as ribaltas LEDs, né, esse é um equipamento que se tornou obsoleto devido ao alto consumo, né? Imagina uma lâmpada de 1000 watts para você fazer um fundo, você vai precisar de pelo menos 8.000 watts para iluminar um fundo aí de uns 8 metros. Então seria muita potência de luz, sendo que hoje os LEDs podem fazer isso, né, com uma intensidade, com uma potência muito superiores a dessa lâmpada halógena. Mas como o nosso caso é o espaço expositivo, então a gente está aí até o 300 watts, eu acho que é uma lâmpada ainda adaptável para o espaço expositivo. A gente tem alguns acessórios, né, que é importante a gente falar. Um deles é o Bandor, que ele é uma peça adaptável à frente do refletor, possui 4 aletas anti-ofuscantes, que permite com que a gente proteja a visão do observador do brilho da luz, do brilho dessa lâmpada. E às vezes até fazer um recorte
não definitivo, não focado como os elipsos, né, os microelipsos promoveriam, mas é possível fazer um recolhimento dessa luz para torná-la mais agradável para o observador e para que ela tenha uma melhor adesão à obra, possa iluminar melhor essa obra. Outro acessório muito importante dentro do espaço expositivo é o cinefoil, ou black foil, ou black wrap, aí dependendo do fabricante, que é um rolo. Vou pegar esse daqui que já está fora, para ser mais rápido e prático. De um material semelhante a um alumínio, só que ele aguenta altas temperaturas de calor, e ele é modelável. Então a gente pode modelar, pode fazer máscara, pode fazer anti-ofuscante, pode fazer um recolhimento de uma luz que está vazando. Ele é um acessório muito importante para a gente. E ele tem que ser colocado sempre com fitas especiais que aguentem também essas altas temperaturas, né? Essa é uma fita rosco, que ela é uma fita que pode ser utilizada em altas temperaturas, colando esse black foil sem nenhum risco para instalação. Aí a gente vai entrar, a gente tem a nossa luz, que ela é a luz natural que sai dessa lâmpada, mas a gente tem formas de mexer com esse feixe de luz, mexer com essa fonte, que vai desde a gente mudar o sentido de abertura dela. Então o filamento dessa lâmpada, ele vai dar um sentido para essa luz. Existem filtros que nós chamamos de silk, que eles são filtros assim, todos rajadinhos. Tá vendo que ele tem uns rajados, assim, é como se ele tivesse linhas recortantes. Esse filtro, se você colocar ele com esses rajados em pé, ele vai fazer com que o filamento dessa lâmpada abra deitado. E se nós invertermos, fizermos esses riscos deitados, aí esse filamento vai abrir em pé. Para que nós utilizamos isso? Às vezes nós temos um quadro que ele tem pouca largura, mas ele é muito alto. Então nós invertemos o sentido do filamento da lâmpada para que ele possa abrir no sentido do quadro. E o inverso é a mesma coisa. Se ele for largo e baixo, nós invertemos para que essa luz abra nesse sentido e possa acompanhar esse desenho do quadro. A gente tem as difusões marteladas, que são como se esse papel tivesse muitas gotinhas, como se ele tivesse martelado, como a gente martela a carne assim. Então, esse marteladinho, ele faz com que essa luz seja difusa, mas que a gente ainda sinta um pouco do desenho dela. Então você difunde a luz, você não mexe com o sentido do filamento, da abertura, do desenho dessa luz, mas você amolece esse desenho, essas bordas dela ficam mais suavizadas, esse impacto dela na obra fica mais suavizado, tudo ganha um tom mais suave, mais difuso, mas você ainda sente aquele desenho. E a gente vem para os opal frosts, que são aquelas leitosas, que essas realmente fazem com que você não sinta o desenho da luz. Você perde todas as marcas, todas as bordas e é uma difusão total. Às vezes nós conseguimos reproduzir isso com vidros também, né? Nas dicróicas existe um vidro específico para dicróica, que esse aqui é um vidrinho jateado e que a gente colocando à frente da luz, ele vai fazer esse mesmo efeito dessa opal frost. Todos esses frosts, eles têm índices, né? Que vai desde uma total difusão até um oitavo, até um quarto, até um sexto, meia e tal. As halógenas, inclusive, também, como são lâmpadas que aquecem muito, elas são utilizadas em frente delas ou um vidro jateado, que é o mais comum para um bom acabamento desse refletor e dessa luz, que vai fazer esse mesmo processo que estaria fazendo a nossa opal frost, de essa abertura de luz, sem a gente sentir nenhuma emenda, nenhuma borda dela. Já se a gente quiser que ela abra mais, a gente vem para os silks e assim retomando esse pensamento de como utilizar cada um deles. Ainda tem nos filtros um outro que eu acho muito interessante quando a gente principalmente está iluminando desenho, está iluminando papel e precisa trazer os 50 lux,
que é um filtro que nós chamamos de ND, que é o Neutral Density. Esse filtro, ele simplesmente bloqueia a intensidade de luz, porque em artes plásticas nós não podemos usar dimmer de forma nenhuma. O que acontece com uma luz quando nós dimerizamos? Nós amarelamos ela. Quando você dimeriza, você pode reparar que a luz ela vai dando uma amarelada. Essa amarelada significa o quê? Que nós estamos perdendo o índice de reprodução de cor. E nós vamos começar a adicionar amarelo à obra. Então, por esse motivo, o dimmer para pintura nós não utilizamos. Podemos utilizar em objetos, em outras situações, mas para pintura, realmente o dimmer tem que ser substituído por esse Neutral Density, que também ele tem graduações de neutralização dessa intensidade, que vão de meia a full, a 1/4, e a gente tem que observar isso. Existem filtros também para correção de temperatura de cor, que para você corrigir esse branco, para esfriar ele um pouco, para esquentar ele um pouco, que também vão respeitar essas graduações de meio, 1/4, 1/6, 1/8, full, double full, e essas variações vão permitir para a gente uma escolha do quanto mais frio, ou do quanto mais quente, ou do quanto mais neutralizar essa intensidade, quanto mais difundir, quando alterar, quando não alterar o sentido de abertura dessa lâmpada. Eu não trouxe aqui exemplo de LED para vocês, porque nós ainda estamos muito carentes de LEDs que possuem um índice de reprodução de cor aceitável para iluminar artes plásticas. Então você até vai ver LED iluminando texto, você vai ver LED iluminando documento, às vezes algum material de decoração, de ambientação da sala, mas obra de arte, existem poucos equipamentos que possuem esse índice de reprodução de cor que autoriza esse equipamento a estar trabalhando dentro de um espaço expositivo. São equipamentos muito caros e que pouquíssimos espaços hoje aqui no Brasil têm condições de trabalhar com esses equipamentos. Uma marca alemã chamada Erco produz equipamentos muito interessantes para museologia, mas são equipamentos aí que são um pouco inviáveis para os museus nacionais, né? Os nossos museus, eles ainda estão todos calçados nesse equipamento halógeno. Então a gente vai fechar um pouquinho o foco neles para que a gente esteja mais próximos do que é a nossa realidade aqui no Brasil. Agora eu queria falar um pouco mais especificamente de uma linha de fluorescente que é a T5, né? A TL5 ela pode ser HO e HE. A lâmpada HO ela entrega para a gente uma performance de potência muito melhor do que a HE, né? 60% mais eficiente que a HE. Agora a HE ela possui wattagens menores, em tamanhos menores, né? Ela possui em 14 watts, 24 watts, 35 watts. Já as HOs não, a mínima wattagem dela é 24, ela vai para 24, 39, 49 e 54 watts. Os comprimentos acompanham um pouco a wattagem, né? A 54 vai ser a mais comprida e a 24 vai ser a mais curta, mas todas elas vão ter sempre o diâmetro de 16 milímetros. Esse diâmetro que a original tem 38, para a gente entender como é mais compacto esse diâmetro e o que isso facilita a gente a estar trabalhando nos embutimentos. Então ela é uma lâmpada que você pode optar pela temperatura de cor que ela trabalha, ela vai desde o branco mais quente ao branco mais frio, né? Acho que a banda dela é de 3.000 a 5.500, né? Que é da 820 a 850. E ela é uma lâmpada muito interessante para a gente trabalhar tanto em arte contemporânea, em instalações fácil de esconder, como também grandes áreas de wall wash, né? Então uma parede que ela não seja muito alta e até uns 2,80, a gente consegue trabalhar bem com uma linha dessa T5 fazendo esse wall wash. A gente pode embuti-la dentro de um perfilado em L, alguma coisa mais ou menos assim. O perfilado em L, a lâmpada aqui para
que fique protegida do olhar do observador. Esta parte está lá no teto, ou a gente desce para trazer ela margeada à altura da parede via uns parafusos de rosca infinita ou mesmo uns caninhos. E ainda criamos aqui a possibilidade nesse tracejado de estar entrando com algum filtro. Seja esse filtro um ND, né, um Neutral Density, que nós vimos, que é para simplesmente ir cortando a intensidade dessa luz. Se a gente estiver com algum controle de lux nessa parede, a gente vai cortando até chegar nessa intensidade. Como também podemos entrar com aqueles silks, que são aqueles rajadinhos e que vão mudar a abertura dessa luz do sentido vertical ou horizontal. Ou mesmo sobrepor ainda mais uma difusão, que vai granular ainda mais, vai deixar ainda mais suave essa luz que já tem como, na sua natureza, ser uma luz difusa. Então, é uma lâmpada de excelente performance e de UV também controlado. Então, ela é uma lâmpada muito interessante para a gente ter aí nessa ferramentaria de iluminação para artes plásticas. Bom, agora que a gente já conhece um pouco do que são essas fontes luminosas que vão estar ao nosso serviço nesse desafio de construir em luz o ambiente da exposição, a gente vai partir para o que seria a compreensão, né? Como que se dá essa compreensão de que caminho a luz deve seguir. Existem muitas formas de você ser chamado para um trabalho, ele pode estar em diferentes estágios, mas vamos colocar uma situação que seria a situação mais convencional, mas não sei se correta, né? Mas o que seria o passo normal para o desenvolvimento do projeto. Num primeiro contato, com curadoria, com artista, com expografia, a gente vai ter aí acesso ao que é essa expografia, o que é esse desenho desse ambiente. Muitas vezes essa planta chega para a gente já com a densidade, que é a localização da obra dentro do espaço expositivo, juntamente com uma relação do que são essas obras, onde consta a técnica, onde consta o material com a qual ele foi construído, dimensões, né, todas as informações de cada obra, que permite com que nós possamos fazer uma primeira análise com relação a qual a comunicação entre uma obra e outra, qual a comunicação entre uma técnica e outra, se permite que a gente trabalhe dentro de uma só linguagem de luz, ou se a gente tem que trabalhar de forma conjugada com diferentes técnicas. A gente vai partir para uma discussão de compreender como que a curadoria e o artista enxerga esse espaço. Se ele vê nesse espaço e se ele sente a necessidade de um ar mais contemporâneo, isso já dá um sinal para a gente de que essa luz tem que buscar uma neutralidade, tem que ser uma luz constante, uma luz difusa, equilibrada. Nesse tipo de iluminação, normalmente o artista não quer que a luz some nenhum tipo de leitura ao trabalho, quer neutralizar o espaço máximo possível de sombras, né? Que é realmente um espaço onde você não sinta a luz. Esse seria uma indicação totalmente para uma iluminação que chamamos de wall washing, que eu vou exemplificar depois para vocês num setzinho que eu vou montar aqui também, juntamente com outros tipos de iluminação. Se a gente está fazendo uma exposição que a gente vê que ela tem uma inclinação para o barroco, isso já também traz para a gente que um ambiente um pouco mais pro dourado, um branco mais quente, um ambiente onde as obras estejam um pouco mais focadas, uma construção um pouco de cenários. Já numa exposição de arte cinética, a luz tem a responsabilidade de fazer com que esse observador mergulhe para dentro da obra. Horas ele mergulhe para dentro da obra, horas a obra salte para cima dele. Nós conseguimos potencializar essa sensação através do recorte
utilizando equipamentos que possuem lentes e facas, as lentes que permitem com que possamos trazer foco e desfoco para essa luz, e as facas que nos permitem o recorte, o jogo de claro e escuro, e toda essa situação de luz faz com que a obra vibre de uma forma a trazer essa sensação cinética para o observador. As esculturas podem ser iluminadas de muitas formas, né? Ela pode estar inteira iluminada, com luz em todos os vértices dessa obra. A gente pode estar querendo dar um peso nela e trazer um sombreado com uma luz mais a pino, ou mesmo estar explorando os volumes dela, iluminando lateralmente e brincando um pouco também com esse jogo de claro e escuro, trazendo uma outra sensação de desenho para observação da obra. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito aí com curadoria, com o artista, entender como que ele vê o seu trabalho e como que a gente vai conseguir trazer a melhor leitura possível, a leitura mais próxima do olhar desse artista para aquela obra. Tem que ter aí um cuidado maior para as esculturas em madeira, com relação aos índices técnicos de preservação, que é um material mais sensível do que outros materiais que se usam para esculpir. Então a madeira a gente tem que ter um cuidado aí especial com ela. No caso das esculturas, às vezes se você ilumina um bronze, se você ilumina peças que são muito escuras, às vezes uma luz periférica, né, e deixar a flutuação dos volumes pela sala pode ser muito interessante. Sempre, né, a gente nunca pode trazer um dado pessoal da nossa leitura, né? Sempre ela tem que estar, a luz dentro das artes plásticas, ela sempre está a serviço daquela obra, né? Sempre está na responsabilidade de retratar o olhar do autor, né? E então a gente pode sugerir coisas e tal, mas essa, por exemplo, sugestão dessa luz periférica para a flutuação das obras já seria uma coisa mais ousada e que dependeria realmente da gente estar nesse mote junto com a curadoria, com o artista. Existem ainda as instalações, né, onde realmente toda a sua diversidade no seu conhecimento da luz pode ser muito explorado, pois você sai desse lugar mais formal, né, da exposição e pode brincar mais, essa luz pode embutir mais em obra, dependendo da sua intimidade com o artista, né, ela pode ser uma luz que componha também, né, não só sirva como um veículo para que aquilo possa ser observado, mas que possa compor também dentro do espectro da obra. A iluminação de uma obra de arte, além de todo o cuidado estético que nós temos que ter, o cuidado da preservação delas também é muito, muito importante. Nós temos aí alguns materiais como papel, aquarelas, xilogravuras que vão precisar ser controladas. Normalmente 50 lux é a medida pedida, mas você pode pegar situações em que eu já cheguei a trabalhar numa Bienal em que havia um labirinto de obras do Goya e o curador pediu 40 lux no labirinto, chegava até a dar dor de cabeça no final da exposição, de tanto você buscar aquela imagem. Mas esses índices de preservação é o que garantem que essa obra vai poder ser vista por gerações e gerações, vai atravessar décadas, e a gente tem que ter esse cuidado, né? O papel ele é assim sensível, assim como as esculturas em madeira. Já os óleos sob tela já suportam aí 100, 150 lux, às vezes dependendo da camada, da textura. Os 150 lux vão ser o ideal para que a gente sinta melhor a obra. Aí vai depender um pouco desse bate-papo com curadoria, entender um pouco mais especificamente aquele artista, aquela obra. O ultravioleta também tem que ser erradicado de dentro da sala. Mesmo luz de serviço, se
você estiver trabalhando numa produção estritamente profissional, até a luz de serviço, a fluorescente, você vai ter que envelopar com filtros de UV para não permitir a emissão desse UV para dentro da sala. Existe aí um índice que é suportável, mas a gente trabalha sempre com a meta de ter zero ultravioleta dentro desse espaço expositivo. Uma dica importante também para quando a gente estiver trabalhando com obras com vidro e esse vidro não tiver o antirreflexivo, ou mesmo pinturas a óleo, onde se utiliza bastante verniz e acaba ficando muito brilhante. Se a gente partir para iluminar do eixo central da obra, fatalmente esse reflexo vai voltar diretamente para a gente, esse brilho vai se intensificar nessa posição frontal de observação e isso vai dificultar uma boa observação da obra. O ideal para uma situação dessa seria um rebatimento de luz, né? Uma luz que rebata e vá para a obra indiretamente, de forma indireta. Porém, para isso, a sala precisa ter um índice de reflexão que permita. Esse índice de reflexão, o que vai nortear ele é o quanto que essas superfícies são claras, são lisas, e isso sim vai possibilitar uma boa reflexão e possibilitar a gente trabalhar de forma indireta. Já se a sala não possui essas características, o aconselhável é que a gente crie uma angulação para essa luz no mesmo sentido da caminhada do visitante para a observação da exposição. Então, trabalhando a angulação nesse mesmo sentido do caminho do visitante, a gente vai estar jogando esses reflexos todos para a saída dele. Então, ele vai ter esse primeiro momento de entrada, de caminhar pela exposição, de observação, protegido desses reflexos, protegido dessa devolução de luz, e isso só vai ser sentido quando ele estiver saindo da sala, já tendo observado toda a área expositiva. Bom, aqui a gente vai dar um exemplo de uma situação prática que nós estamos montando. Aqui a gente tem uma sala onde vai acontecer uma exposição sobre arquitetura, e a ideia da luz era criar um corpo luminoso que fosse cenograficamente também incorporado à sala. Então, dessa forma, nós instalamos lâmpadas fluorescentes num desenho arcado, num desenho parabólico, como criando esses nichos, contornando todas as bases. E para essa luz não ficar tão dura, nós fizemos uns moldes. Esses moldes representam a curvatura de cada uma dessas circunferências e estamos recortando os filtros para envelopar as lâmpadas, controlando um pouco assim a intensidade, e depois nós vamos fazer toda uma parte filtrada, faceando a estrutura de forma a conter a luz na estrutura e ficar reforçado o desenho de luz dela. Eu vou mostrar a sala ao lado, que já está pronta, e um pouquinho do processo do feitio dessa sala também. Então aqui como que a gente vai produzindo esses filtros para subir? Então a gente tem aqui o nosso rolo de gelatina, o molde que nós fizemos seguindo a curvatura do desenho da luz. Essa fita double face a gente vai fixar depois dos recortes feitos na estrutura. E depois a gente vai vir por baixo fazendo a fixação delas. Aí, para entender um pouco da artesania que é, aí a gente faz o filete depois do que sobrou desse filtro para ficar esse acabamento aqui. As emendas perfeitas, nada vazando de luz. Aí chegamos nessa situação, onde nós temos uma arquitetura de luz, uma iluminação que desenha compondo o espaço e traz a graduação em intensidade e exposição dos materiais da forma pedida pela curadoria.
Esta é uma iluminação em wall wash. Nós temos todo o perímetro da sala com uma iluminação contínua, balanceada, de forma a ela ficar neutra na relação dela com os trabalhos, né? Então nós não sentimos a somatória dessa luz, porque ela está em todo o espaço de forma harmônica, simétrica, contínua, difusa e equilibrada. Ela acaba sumindo ao nosso olhar. Aqui nós estamos falando de uma iluminação em wall wash, que é quando ela lava o perímetro como um todo, a gente não sente sombra, a gente não sente as marcas desta luz. Isso estaria mais enquadrado em uma visão contemporânea de sala. Agora eu vou dar uma exemplificada aqui para vocês do que seria uma iluminação de recorte. A gente está vendo aí ao fundo aquelas mesmas obras que eu exemplifiquei com a Par 38, com o Colortran fazendo wall wash, né? Elas aqui estão com recorte, o que traz para elas uma sensação de singularidade, de individualidade do trabalho, e que salta, faz com que o trabalho salte da parede, né? Parece que essa luz está dentro do trabalho. Na arte cinética é muito utilizado porque promove essa vibração da arte cinética, promove essa imersão do observador para dentro da obra, e a obra, em contrapartida, saltando da parede em direção a esse espectador. Então, esse é um recurso bastante forte, traz essa leitura cinética, traz um pouco dessa dramaturgia, essa coisa mais dramática para o espaço, mas dependendo do que nós vamos buscar potencializar nesse trabalho, é o que vai nos direcionar para uma ou outra maneira de iluminar. Então aqui a gente tem isso tratado como uma peça que tem uma única unidade, um discurso entre elas, e aqui essas obras sendo utilizadas de forma a cada uma delas ter a sua própria identidade. Eu vou mostrar também um pouco o que é a artesania de você fazer um recorte de luz numa obra, para vocês terem essa noção. Então as lentes vão permitir para a gente buscar a abertura e foco dessa luz. A gente vai procurar centralizar a parte da luz que nos interessa na obra e vamos ir com as facas recortando para que essa luz emoldure somente a obra, somente o que nos interessa. Aqui temos o nosso recorte de luz. Então aqui eu acho que já ficou simplificadas as técnicas, né, as formas de ambientação. Nós só não fizemos uma reprodução aqui do rebatimento, que é muito interessante para quando a gente quer escapar de reflexos, de vidros, de óleos com muita camada de verniz. Mas também é possível trabalhar, se nós não temos a possibilidade da indireta, na angulação. Então, se a gente iluminar esses quadros com vidro reto, essa luz vai devolver reto. Se nós angularmos, esse reflexo vai estar sempre do lado oposto à angulação da luz. Bom, é isso aí então, pessoal. Obrigado por ter estado junto comigo aí durante esse tempo. Espero ter conseguido plantar aí uma sementinha de luz no olhar de cada um de vocês. Que a gente possa aí, desse momento em diante, estar observando um pouco mais como a luz harmoniza, né? E como ela constrói
diferentes ambientes, sendo tratada de diferentes formas. Deixar uma dica aí, observe sempre a natureza. Nela já está uma grande aula de luz, observando as sombras, observando essa explosão de azul e dourado e alaranjado, esses milhares de tons que ela vai se formando ao se pôr e ao nascer do dia. Tá bom? Um beijão para todos aí, a gente se encontra aí pelos museus e pela Estrada da Luz. Valeu!